Jesus libertou um homem que estava possuído por diversos demônios. O Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. No Obedecer a Tudo de hoje, o texto está em Lucas, capítulo 8, versículos de 26 a 39. Navegaram para a região dos Gerazenos, que fica do outro lado do lago, frente a Galiléia. Quando Jesus pisou em terra, foi ao encontro dele um endemoniado daquela cidade. Fazia muito tempo que aquele homem não usava roupas, nem vivia em casa alguma, mas nos sepulcros. Jesus estava numa região onde moravam muitos estrangeiros. Eles tinham influência da cultura grega e não da hebraica. Essa região era conhecida como Gadara, e as pessoas que viviam lá eram os gadarenos ou gerazenos. Um homem endemoniado estava numa situação degradante, mas reconheceu que Jesus era o Filho de Deus. Quando viu Jesus, gritou, prostrou-se aos seus pés e disse em alta voz: Que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Pois Jesus havia ordenado que o espírito imundo saísse daquele homem. Muitas vezes ele tinha se apoderado dele. Mesmo com os pés e as mãos acorrentados e entregue aos cuidados de guardas, ele quebrava as correntes e era levado pelo demônio a lugares solitários. Os demônios seguem as ordens do diabo, e o diabo está em guerra contra os seres humanos. Porque os homens foram criados à imagem e semelhança de Deus, e o diabo faz de tudo para denegrir a dignidade humana e atingir a Deus. O homem vivia como uma fera selvagem, não se vestia, não morava em casa, mas em sepulcros. E tinha uma força extraordinária. E Jesus lhe perguntou: Qual é o seu nome? Legião, respondeu ele, porque muitos demônios haviam entrado nele. Imploravam-lhe que não os mandasse para o abismo. Uma grande manada de porcos estava pastando naquela colina. Os demônios imploraram a Jesus que lhes permitisse entrar neles, e Jesus lhes deu permissão. Saindo do homem, os demônios entraram nos porcos, e toda a manada atirou-se precipício abaixo em direção ao lago e se afogou. Havia muitos demônios naquele homem. Eram tantos que eles chamavam a si mesmos de legião. E uma legião romana tinha mais de 3.000 soldados. Não sabemos quantos demônios havia naquele homem, mas eles se chamavam a si mesmos de legião. E quando Jesus expulsou os demônios, eles pediram para que pudessem entrar nos porcos. E Jesus, tendo autoridade sobre todos os seres do céu e da terra, permitiu. Os porcos foram possessos pelos espíritos imundos e se atiraram no precipício. Foi um grande prejuízo para os criadores de porcos. Vendo o que acontecera, os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram que o homem de quem havia saído os demônios estava assentado aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que tinham visto contaram ao povo como o endemoniado fora curado. Então todo o povo da região dos Gerazenos suplicou a Jesus que se retirasse, porque estavam dominados pelo medo. Ele entrou no barco e regressou. O povo daquela região não era da cultura judaica e não entendia o que aconteceu. Mas viram que Jesus tinha um poder que eles não compreendiam e ficaram com medo, e mandaram Jesus, os discípulos e aquele homem que fora endemoniado embora. Eles perderam a chance de conhecerem melhor o Filho de Deus. O homem de quem havia saído os demônios suplicava-lhe que deixasse ir com ele, mas Jesus o mandou embora, dizendo: Volte para casa e conte o quanto Deus lhe fez. Assim o homem se foi e anunciou a toda a cidade o quanto Jesus tinha feito por ele. Jesus havia atravessado aquele lago, enfrentado a tempestade, para libertar um homem que estava possuído por uma legião de demônios. O homem quis embarcar com Jesus em reconhecimento desse milagre, dessa libertação, mas Jesus o desafiou a voltar para casa e contar o que Deus tinha feito na vida dele. O que Deus já fez em sua vida? O que o Senhor Jesus fez na sua vida? Continue comigo.